Olá, e boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma daquelas nossas investigações fascinantes. Com certeza, é sempre muito bom estar aqui. É um prazer mergulhar em temas que, moldam aquelas engrenagens ocultas da nossa sociedade, sabe? Sim, aquelas coisas que a gente usa todo dia e nem percebe como funcionam por trás dos panos. Exatamente. E o nosso mergulho de hoje foca numa daquelas questões que tiram o sono de muita gente. Nossa, e como tiram? Estamos falando do sistema financeiro, da segurança do nosso dinheiro e, principalmente, De quem é a culpa quando tudo dá errado? isso, de quem é a culpa. Porque o material que a gente está dissecando hoje é uma análise jurídica bem profunda sobre a responsabilidade civil no mercado de crédito. É um texto denso, mas muito revelador. Muito. Então, a grande missão desta nossa conversa é traduzir todo esse juridiquês, sabe? Traduzir a complexidade desse cenário para entender, no fim das contas, quem é que paga a conta dolorosa quando ocorre uma falha. Que é o que todo mundo quer saber, né? Pois é. Estamos falando de tudo aqui, desde um cheque falsificado ali na boca do caixa física, Passando por roubos cinematográficos a cofres físicos. até chegarmos àquele que eu acho que é o grande pesadelo moderno, que são as invasões silenciosas. Os hackers entrando nas nossas contas digitais. Essa é sem dúvida a questão central de hoje. E para a gente entender como o sistema resolve esses conflitos todos, a gente precisa primeiro olhar para a premissa que sustenta toda essa análise jurídica. Certo, vamos desempacotar isso. Qual é a premissa? É que o direito não opera num vácuo, sabe? Ele enxerga o mercado como ele realmente é. A premissa fundamental aqui é o equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças, tá. A lei reconhece, de uma forma até muito pragmática, que existe uma simetria colossal de poder nessa relação. Ah, sim. Um desnível enorme, né? Total. Pensa bem. De um lado, a gente tem corporações financeiras gigantescas. Elas têm acesso a tecnologias de ponta, servidores globais. Equipes jurídicas formidáveis. Exato. E do outro lado, a gente tem o cidadão comum, ou até mesmo aquelas pequenas empresas que, utilizam esses serviços por absoluta necessidade. Ninguém vive fora do sistema financeiro hoje. É quase impossível. Então, toda essa estrutura de responsabilidade que a gente vai explorar hoje foi desenhada exatamente para que essa diferença brutal de poder não vire uma máquina de injustiça. Quando um dano ocorre, você diz. Isso, para proteger a parte mais vulnerável quando o pior acontece. É interessante notar como essa tentativa de equilibrar a balança começa logo na escolha das palavras que o texto usa. Bem observado. Porque o material faz uma distinção logo de cara. Ele prefere o termo instituição financeira em vez daquele que todo mundo usa no dia a dia. Que é simplesmente banco. Isso, banco. E para quem já acompanha as inovações desse mercado, fica claro que isso não é, só um preciosismo acadêmico dos autores. De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é o porquê disso importar. Porque chamar de banco remete àquela ideia antiga, né, daquele prédio físico com porta giratória, o gerente de terno, o lugar que recebe depósitos e empresta dinheiro. Exatamente. Mas hoje o ecossistema é infinitamente mais vasto que isso. A grande sacada de usar o termo instituição financeira é não deixar brechas para ninguém escapar. Sim, é fechar o cerco. Hoje, o exercício profissional do crédito tomou umas formas incrivelmente sofisticadas. A gente está lidando com administradoras de cartões, corretoras de valores, Cooperativas. cooperativas e, claro, as dezenas de fintechs e carteiras digitais que operam exclusivamente em nuvem. Aquelas que não têm uma única agência física para você visitar. Perfeito. Ao cravar esse termo instituição financeira, o arcabouço jurídico garante que nenhuma dessas empresas de tecnologia consiga escapar das obrigações legais. Usando aquela desculpa técnica de que não se encaixam na definição clássica de um banco. Exatamente. Se a entidade lucra operando crédito e guardando valores no mercado moderno, o guarda-chuva da responsabilidade cai sobre ela com o mesmo peso. Não tem escapatória. Certo. E debaixo desse guarda-chuva, a análise estrutura as obrigações dessas instituições em 3 frentes principais. 3 prismas. Isso. A primeira frente seria a interna, né, lidando com os próprios agentes e funcionários da instituição. Onde entram aquelas regras de acidente de trabalho ou o Código Civil tradicional, dependendo de qual é o vínculo ali. Mas a segunda frente
é onde a coisa começa a ficar interessante para o público em geral. Que é responsabilidade perante terceiros. Terceiros, ou seja, pessoas que sequer são clientes daquela instituição específica. Como é que funciona isso? O material fundamenta isso na teoria do risco profissional. Certo, certo. E essa é uma das proteções que eu acho mais elegantes no nosso sistema jurídico. Elegante como? Como é que uma instituição acaba sendo responsabilizada por alguém que nunca, nem assinou um contrato com ela? A lógica do risco profissional dita que, se uma empresa desenvolve uma atividade que, por sua própria natureza, traz riscos para a sociedade, Ela tem que assumir as consequências. ela deve arcar com os danos que essa atividade causa, independentemente de haver um contrato ou não. O exemplo prático que a gente tem nas notas, que infelizmente ainda é muito comum, é o da fraude de identidade. O famoso golpe do nome sujo sem você ter feito nada. Isso mesmo. Imagina que estelionatários roubam os dados de uma pessoa, falsificam documentos e abrem uma conta numa instituição financeira. Tudo isso para contrair empréstimos no nome dessa pessoa. E essa pessoa cujos dados foram usados nunca pisou lá, nunca baixou o aplicativo deles. Nunca. Mesmo assim, meses depois, o nome dela vai parar lá nos serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa. E a lei determina que a instituição financeira responde por isso. Responde por esse dano moral e material, sim. A instituição não pode simplesmente lavar as mãos e dizer: nós também fomos enganados pelo fraudador. Porque a falha foi deles e não verificar a documentação direito. Exato. Como a instituição lucra com essa facilidade e velocidade de abrir contas e dar crédito, ela absorve o risco das fraudes inerentes a essa operação. Mesmo quando o alvo é um terceiro inocente. É aquela máxima de que quem colhe os bônus do negócio precisa suportar os ônus. Perfeitamente resumida. O que nos leva à terceira frente, que é disparada a mais comum. A relação direta com os clientes, os consumidores. E aqui o texto aponta para uma verdadeira mudança de paradigma. Sim, porque houve uma época em que se debatia muito se as atividades de crédito e bancárias estavam ou não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Havia uma resistência enorme do setor financeiro em aceitar isso. Mas aí veio aquela decisão histórica, uma vitória legal mencionada nas nossas fontes. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM número 2591, lá do Supremo Tribunal Federal. O Supremo bateu o martelo definitivamente. As atividades bancárias estão sujeitas ao CDC. E o mais louco disso é que o dinheiro nesse contexto jurídico passa a ser considerado um produto. Sim, um produto, e a instituição é a fornecedora desse produto. Isso muda o jogo completamente, porque traz para a mesa um termo que a gente precisa explicar para a nossa audiência: a responsabilidade objetiva. O que é fascinante aqui é que essa decisão do Supremo foi um divisor de águas absoluto. A responsabilidade objetiva é, na prática, o motor que faz a defesa do consumidor realmente funcionar. Explica melhor como era antes e como ficou. No direito clássico, que a gente chama de responsabilidade subjetiva, se houvesse um problema, a vítima precisava provar a culpa do outro lado. Provar que a empresa agiu com dolo, que é a má-fé, ou com culpa mesmo, tipo negligência ou imprudência. Isso. Agora, pensa na inviabilidade de exigir isso do cliente no setor financeiro moderno. Seria impossível. Como é que um cidadão comum vai conseguir provar que houve negligência nos protocolos de segurança de um data center internacional? Impossível. Ou que o algoritmo de detecção de fraudes do banco estava desatualizado naquela semana específica? Não tem como. É exigir que o cliente tenha acesso à telemetria, aos logs dos servidores criptografados lá da matriz da corporação só para provar que eles erraram. Precisamente. É uma prova, diabólica, impossível de ser produzida pela parte vulnerável. Por isso, a lei inverte a lógica. Inverte como? Com a responsabilidade objetiva chancelada pelo CDC, a pessoa não precisa bancar a perita em segurança da informação. Ela só precisa mostrar o estrago. Exato. Basta provar o dano, ou seja, provar que o dinheiro sumiu, e provar o defeito na prestação do serviço. O nexo causal entre o serviço que falhou e o prejuízo que ela sofreu é suficiente. Então, se a fraude ocorreu dentro do ambiente que é administrado pela instituição, o sistema falhou. Ponto. E a obrigação de reparar o dano é automática. Automática. A culpa da instituição é presumida pela própria natureza do risco do negócio dela. Fantástico. Mas olha, eu quero testar os limites dessa teoria com os cenários práticos que o material traz. Vamos lá. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos começar pelo mundo físico.
O primeiro grande exemplo da casuística é aquele clássico pagamento de um cheque falso. Um cenário excelente para ilustrar isso. A dinâmica é a seguinte: um fraudador consegue roubar uma folha de cheque de um talão que o banco sequer havia entregue ao verdadeiro cliente. O cliente nem sabia que o talão existia ainda. Pois é, o criminoso vai lá, assina, vai ao caixa da agência e saca o dinheiro. A análise jurídica diz que o banco deve indenizar. Mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, tá? Pode fazer. Tô pronta. E se a falsificação for absolutamente perfeita? Perfeita como? Se o fraudador for um mestre, a assinatura é tão idêntica à do cliente que seria impossível para o caixa, ali na correria, perceber a olho nu. Ainda assim, é justo que a instituição assuma esse prejuízo sozinha. É uma provocação excelente e o direito responde a isso com um conceito milenar muito sólido. Vem do latim, chamado res perit domino. Res perit domino. A coisa perece para o dono. Isso mesmo. A coisa perece para o dono. Pensa comigo. Quando o caixa do banco pega o dinheiro da gaveta dele e entrega na mão do fraudador que apresentou aquele cheque falso, de quem era aquele dinheiro físico ali na gaveta? Não, fisicamente, era do banco. Era do banco. Juridicamente, o dinheiro que a gente deposita não fica guardado numa caixinha com o nosso nome escrito nela. Ele se mistura ao patrimônio da instituição. E a instituição passa a ter uma dívida com aquele correntista no valor do depósito. Exatamente isso. Então, o roubo na boca do caixa aconteceu contra o cofre do banco. O patrimônio lesado foi o do banco. Caramba, claro! O banco sofreu o golpe direto do falsário. O que acontece na sequência é que o banco, de forma equivocada, debita aquele valor do saldo do cliente no sistema. Ele repassa o prejuízo dele para o cliente. Exato. Então, quando a justiça obriga o banco a devolver o dinheiro, entre aspas, na verdade, ela está apenas obrigando a instituição a corrigir um lançamento contábil que foi feito de forma indevida. O patrimônio do cliente nunca foi legalmente tocado pelo fraudador. Quem perdeu a grana lá no caixa foi o próprio banco. Por isso, mesmo que a falsificação seja uma obra de arte impecável, o risco da verificação é 100% da instituição financeira. Tem até uma súmula do STF, a súmula 28, que consolida exatamente esse entendimento. Faz todo sentido quando a gente olha por esse prisma do patrimônio. Mas a análise menciona que existe uma exceção. O banco sempre paga a conta ou tem alguma saída? Tem uma saída, uma excludente responsabilidade. O banco não paga se ele conseguir provar a culpa exclusiva do consumidor. Culpa exclusiva. Dá um exemplo de como isso aconteceria. Imagina que o cliente sabe que o talão foi furtado, ou percebe que perdeu o cartão e, detalhe, a senha estava anotada num papelzinho junto com o cartão. Nossa, o clássico erro. E o pior, a pessoa percebe isso e simplesmente não comunica à instituição financeira por dias. Fica quieta. Ah, e complicou. Nesse caso de negligência extrema, o sistema entende que foi o próprio cliente quem ativamente abriu a porta para a fraude. E mais, ele manteve a porta aberta ao não avisar o banco. Tá, mas o texto traz uma nuance muito importante sobre o que eles chamam de culpa concorrente. Esse é um ponto vital para o direito do consumidor. E se os dois errarem? Digamos que o cliente demorou um pouquinho para avisar do sumiço do cartão, mas o banco, por sua vez, permitiu que dezenas de transações atípicas fossem aprovadas. Compras completamente fora do perfil de consumo daquela pessoa. Isso. De madrugada, valores altos, sequenciais, e o sistema não disparou nenhum alerta de segurança. O material sugere que o banco não pode usar o vacilo do cliente para não pagar. Os autores são bem claros nisso. À luz do CDC, uma culpa concorrente não deve servir como passe livre para a instituição reduzir sua obrigação pela metade. Então eles têm que indenizar integralmente de qualquer jeito. Sim, porque se o banco falhou no seu serviço essencial de segurança, que é monitorar e bloquear transações atípicas, essa falha sistêmica e corporativa se sobrepõe. O dever de segurança é a espinha dorsal do serviço que eles vendem. Exatamente. Corporações que vendem tecnologia de ponta para análise de risco não podem se esconder atrás de um atraso na comunicação do cliente para justificar que os filtros de segurança deles não funcionaram. Sensacional. E por falar em dever de segurança, isso nos leva ao segundo grande cenário da nossa casuística, que parece muito saído de um roteiro de cinema. Ah, os cofres de aluguel? Sim. Quem gosta de filmes de assalto tem logo a cena na cabeça. A quadrilha fortemente armada invade a agência, rende todo mundo, arromba aqueles cofres particulares cheios de gavetinhas. Onde os clientes guardam joias de família, documentos importantes, dinheiro vivo. Isso.
E a defesa instintiva da instituição financeira aqui seria alegar força maior. Tipo, nós fomos vítimas da violência urbana, foram criminosos com armamento pesado, não tínhamos o que fazer. Parece um argumento forte num primeiro momento. Parece. Como eles poderiam ser culpados por um ataque de uma gangue? Mas a análise jurídica corta essa defesa pela raiz. Corta de forma muito categórica. A lei diz que não se pode alegar força maior quando o risco é inerente à atividade. Como assim inerente? Um assalto a uma agência bancária não é um evento imprevisível como, sei lá, a queda de um meteoro. É um risco previsível e mapeado dentro do negócio bancário no Brasil. Faz parte do jogo deles. Mas, mais do que isso, o argumento que desmonta essa defesa do banco é a própria essência do contrato de depósito. Por que alguém tira suas joias do armário de casa e paga uma taxa alta mensal para guardá-las num cofre de banco? Porque o banco promete que lá é mais seguro que a casa da pessoa. Exatamente. A instituição vende literalmente a promessa de segurança superior e vigilância ininterrupta. Se a fortaleza é invadida e o cofre é arrombado, o produto central falhou. Eles não entregaram a segurança que cobraram para fornecer. Logo, a instituição não pode usar o assalto como desculpa para não pagar. A responsabilidade de indenizar é inquestionável. É a quebra da promessa principal. Mas, lendo essa parte, me surgiu uma dúvida muito prática sobre a prova do visível. Vamos lá. A principal característica de um cofre particular, diferente de uma conta corrente, é o sigilo absoluto. O gerente não fica do seu lado com uma prancheta fazendo um inventário quando você guarda uma barra de ouro lá dentro. O conteúdo é totalmente sigiloso. Então, no dia seguinte a esse assalto cinematográfico, o cliente vai lá exigir a reparação. Como é que o juiz resolve esse impasse? Se o conteúdo era secreto, não vira apenas a palavra do cliente contra do banco na hora de definir o valor em dinheiro da indenização? Esse é realmente um dos maiores desafios probatórios na prática jurídica diária. Como eles resolvem? Como o próprio banco é quem garante o sigilo na contratação, ele não pode, depois de má-fé, usar esse sigilo contra o cliente e dizer então prove com recibos o que tinha lá dentro. Seria uma covardia processual. Exato. Para resolver esse impasse e garantir a indenização, o material indica que os juízes utilizam as chamadas regras de experiência comum. Regras de experiência. O magistrado vai construir um quebra-cabeça com as evidências indiretas que o cliente trouxer. Ele vai analisar o padrão de vida da pessoa, a renda dela. Declarações de imposto de renda, de repente? Com certeza. Apólices de seguro antigas, até fotos da família usando as joias que dizem ter sido subtraídas e, claro, depoimentos e testemunhos. Entendi. Ele cria um cenário de razoabilidade. Isso. Com base nesse contexto de razoabilidade, o juiz arbitra um valor. O ponto crucial que quem nos ouve precisa entender é que a dificuldade de provar o valor exato não anula o direito à indenização. O banco que falhou em proteger assumiu o risco dessa avaliação por estimativa. Exatamente. Fantástico. Mas vamos deixar os cofres de aço pesados e as portas giratórias no passado. Porque a gente sabe que os verdadeiros assaltos modernos não usam armas de fogo nem explosivos. Eles acontecem de forma totalmente silenciosa. Na nuvem, e a análise dedica uma atenção super especial a esse novo cenário. As fraudes eletrônicas, os hackers invisíveis, clonagens, saques via internet banking e aplicativos. Onde a maioria de nós opera hoje em dia. A minha grande questão é, se a responsabilidade pelo cofre físico é do banco, porque ele vendeu segurança tátil, como essa lógica se conecta quando o cofre é só um servidor flutuando na internet? A tradução dessa lógica para o ambiente digital é ainda mais rigorosa. Toda subtração por invasão eletrônica deve ser suportada pelo banco. A obrigação de criar sistemas impenetráveis é inteiramente deles. Consolidando aquela teoria do risco do negócio? Sem dúvida. Pensa na dinâmica econômica por trás dessa migração tecnológica toda. Nos últimos anos, as instituições financeiras fecharam milhares de agências físicas. Demitiram muita gente. Reduziram drasticamente os custos operacionais e empurraram toda a base de clientes para resolver tudo pelo aplicativo de celular. Ou seja, a digitalização foi uma escolha altamente lucrativa para o próprio mercado financeiro. Foi a melhor coisa que aconteceu para o balanço deles. O banco migrou a operação para o ambiente digital para baratear o próprio custo. Ao fazer isso de forma deliberada, ele atrai para si a totalidade do risco tecnológico dessa infraestrutura. Quem lucra com a máquina responde pela máquina. É isso.
Se um hacker consegue contornar a autenticação de 2 fatores, ou se um malware infecta a transação ali nos servidores da instituição, a responsabilidade é objetiva. Porque o consumidor não tem nada a ver com o código do aplicativo. O consumidor não projeta a criptografia do app. Ele apenas utiliza sob a premissa que o banco vende de que aquele ambiente é totalmente blindado. Isso fica muito evidente naqueles casos de invasão de contas por dispositivos que o banco nem reconhece. Sim. Ou aqueles golpes onde o sistema do banco permite que todo o dinheiro de uma vida inteira da pessoa, mais os limites do cheque especial e até empréstimos pré-aprovados que a pessoa nem pediu. Tudo transferido num piscar de olhos. Tudo transferido em questão de minutos, na calada da noite, sem que nenhum alarme dispare lá dentro do banco. O texto nos mostra que a defesa de que, a transação foi feita com o uso da sua senha, já não é mais um escudo absoluto para as instituições, né? De forma alguma. A senha vazada ou capturada não exime a instituição do seu dever de monitoramento do perfil de risco do cliente. Eles sabem exatamente como a gente gasta nosso dinheiro. Sabem todo. Se o cliente sempre usou a conta só para pagar a conta de luz, a padaria e o condomínio, e de repente tem uma tentativa de transferência de R$100 mil para uma conta desconhecida às 3 da manhã, O sistema falhou grotescamente se não bloqueou isso preventivamente. a inteligência artificial de detecção de fraudes deles precisa ser a última linha de defesa de quem usa o serviço. Quando ela falha em algo tão óbvio, o defeito na prestação de serviço está configurado. O risco é deles. Chegando ao fim dessa nossa investigação sobre esse material tão rico, o que eu acho que fica muito claro é o seguinte. Então, o que tudo isso significa pra gente? Qual grande aprendizado? Isso. E para mim, significa que todo esse arcabouço complexo, a responsabilidade objetiva, a aplicação dura do CDC, não são apenas jargões jurídicos bonitos para se falar num tribunal. Eles têm um impacto direto e prático na nossa vida. Serve a um propósito vital de devolver o poder e a tranquilidade para quem utiliza o sistema financeiro diário. É o propósito do conhecimento. Prevenir que pessoas simplesmente abaixem a cabeça e aceitem aquelas respostas automáticas e negativas dos canais de atendimento das instituições. Aquelas mensagens que tentam culpabilizar o cliente por uma falha que, na verdade, pertence à própria infraestrutura do banco. Saber que a lei está estruturada para proteger a parte vulnerável muda a postura de quem precisa buscar reparação. O ônus de manter o ecossistema financeiro seguro é de quem lucra com ele. Fantástico. Mas antes da gente encerrar, eu sei que você sempre gosta de deixar uma semente para reflexão baseada nas nossas leituras. O que você traz hoje? Eu fiquei pensando muito nisso enquanto li as fontes, expandindo um pouco o horizonte do que a gente discutiu. Manda ver. O material afirma que os bancos devem aprimorar constantemente seus sistemas contra hackers. Mas olha o cenário em que estamos entrando. Hoje, com o avanço estrondoso das fraudes utilizando a inteligência artificial generativa. Deepfakes, clonagem de voz. Sim, eles conseguem imitar vozes perfeitamente com segundos de áudio, criar rostos em tempo real para burlar biometria facial, tudo perfeito. É assustador. A minha provocação é: será que em um futuro muito próximo o conceito de culpa exclusiva do consumidor vai deixar de existir na prática? Uau, como assim? Pensa bem. Se os sistemas de fraude se tornarem tão perfeitos, mas tão perfeitos que literalmente qualquer ser humano lúcido seria enganado a fornecer um dado ou confirmar um acesso... Porque seria impossível distinguir a fraude da realidade. Exato. Se nem o cliente mais atento conseguiria perceber o golpe, será que os bancos vão ter que assumir o custo absoluto de toda e qualquer transação digital fraudada no mundo? Porque o erro humano passaria a ser, na verdade, uma falha sistêmica de autenticação de toda a sociedade tecnológica. Caramba, é uma pergunta pesadíssima. É um cenário distópico, mas que, como você falou, já está dobrando a esquina e vai testar todos os limites do direito que a gente acabou de discutir. Fica aí o pensamento para a nossa audiência ruminar nos próximos dias. Uma reflexão excelente para quem acompanha esse assunto continuar explorando por conta própria. Bom, fica aqui o nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam neste mergulho profundo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Continuem sempre questionando o mundo ao redor de vocês. Não aceitem as primeiras respostas prontas. E fiquem atentos. Até a nossa próxima investigação.